Como que tu pensa em escalar o teu negócio? Ganhar mais dinheiro, mais volume financeiro, no final de contas ter mais lucro do teu negócio. Esse é um papo que eu já tive uma infinidade de vezes com diversos amigos e cada vez é mais recorrente para as pessoas no geral. Porque muitas das pessoas, apesar de muita gente que participa de dentro do mercado digital, do marketing digital, no âmbito geral, seja lá um e-commerce, seja um prestador de serviço, seja lá o que for, sabe, infoprodutor, enfim, grande parte das pessoas, elas não sabem como que é o funcionamento das coisas aqui dentro. E não só falando de funcionamento, como também do fim, o quanto que se pode crescer, o quanto que se pode escalar, sabe? O quanto que a internet possibilitou com que isso fosse atingido, com que um patamar de negócio desse tamanho fosse atingido, considerando aí tamanho uma questão gigantesca fora do, vamos dizer assim, do padrão antes da internet, sabe? E quando eu pensei, comecei a pensar nisso a respeito, foi há uns, olha, bota uns 5 anos, mais ou menos, quando eu estava considerando estudar alguma coisa, tinha dado umas passadas por digital um pouquinho assim a fundo, depois eu parei, fiquei um tempo sem fuçar nada, aí depois eu voltei e comecei a mergulhar de vez, não parei, sabe? E o próprio Bill Gates, ele já falava disso há algum tempo, que é a questão de futuro, no futuro próximo, só existirão dois tipos de empresa, dois tipos de negócio. Os que têm um posicionamento digital, os que entenderam o que a internet veio para revolucionar o mercado, como que ela veio para revolucionar o mercado, e as empresas que não existem mais. Hoje, com a internet, e até pensando na ideia do CERN aqui, basicamente, desse vídeo, tocando no assunto do naval rabicante, de um livro que eu tô lendo, que de certo modo é conhecido, mas nem tanto, não chega a ser, vamos dizer assim, um pai rico, pai pobre da vida, sabe? Que as pessoas têm um conhecimento, que é best-seller aí, top vendido, enfim, mas é relativamente um livro famoso de negócios. E sem entrar em méritos, quem que é o Navarro Ravikant, enfim, mas se acha interessante, dá uma procurada nesse cara. O cara, resumidamente, é um indiano que foi morar nos Estados Unidos, saiu de uma classe baixíssima e cresceu absurdamente, tendo participações diretas e grandes responsabilidades dentro de Twitter, grandes de uma infinidade de startups, empresas de crédito associado a mercado financeiro, uma penca de coisa, sabe? O cara, enfim, saiu do nada, nada, grosseiramente, estudou igual um doido e conseguiu ganhar muito dinheiro e trouxe muitos ensinamentos a respeito de negócio. É um cara que se fundamentou ali na área da TI, sabe? Enfim, aí depois começou a ter sacadas de mercado, começou a trazer filosofia junto para as ideias dele, enfim. Isso tu vai ler o livro dele, é um livro que fala de negócios, o Almanaque de Naval, só que ele também dá várias pinceladas a respeito de riqueza, de propósito de vida, coisas nesse sentido, sabe? Um viés um pouco mais filosófico, apesar de também trazer uma base bem legal de negócios, dando uma clareada em diversos pontos. E uma coisa que ele traz, que é fato, e como eu disse há poucos minutos, que eu já conversei várias vezes com amigos, e que as pessoas elas acabam não se atentando nisso muitas vezes, é a questão de que a gente consegue escalar um negócio dependendo de quatro fatores principais. Eles podem coexistir, sabe? E até que vão acabar coexistindo. Alguns são indispensáveis que coexistam, que esteja sempre presente. E outro é a questão do. Enfim, eu vou falar do outro depois. Mas os quatro principais pilares do naval que ele traz é a questão de que tu pode alavancar um negócio, tu pode crescer, tu pode ter lucros muito maiores do que convencional, que dependeriam só da tua mão de obra exclusivamente, do teu serviço prestado que só depende de ti, com quatro fatores. O primeiro deles é a aquisição de mais mão de obra, que é o convencional. Se a gente olha assim para um passado, vamos dizer assim, ou até mesmo para o presente, sabe? Muitas empresas contratam mão de obra para que consigam produzir mais volume de coisas, consigam ter mais escala, enfim, e tocar. Isso para qualquer tipo de negócio, sabe? Desde um escritório de advocacia, desde uma loja de roupas, desde uma pizzaria, uma farmácia, sabe? Vai aumentando a estrutura, vai aumentando o número de funcionários, vai crescendo, beleza. Só que isso tem pontos positivos, tem pontos negativos, tu aumenta o volume, enfim, mas tu tá lidando com gente é complicado, sabe? É difícil tu guiar, tu ser um líder, tu ser um bom gestor, enfim, lidar com pessoas tem as suas complexidades, sabe? Todo mundo sabe que relacionamento humano em si não é fácil, e ainda mais atrelado ao meio profissional, de certo modo. Então, tem-se
vamos dizer assim, diversas aptidões de apelos de liderança, de, enfim, que tu precisa estar dominando para te estar fazendo isso e são várias responsabilidades e, enfim, dá bastante trabalho. O segundo seria o capital, que é tu, quanto mais tu injeta dinheiro, tem capacidade de injetar dinheiro no negócio, em tese, mais ele cresce, sabe? E só que tu ter capital também é difícil tu ter um capital gigantescamente relevante. Sabe, quando tu tá construindo um negócio, quando tu tem um negócio, enfim, já rodando para te conseguir uma escala gigantesca, tu precisa ter muito dinheiro, sabe? Aí, sei lá, tu dependeria de um investidor, de alguém chegar para ti e falar, olha, eu vou promover a tua carreira como artista. Olha, nossa, esse teu produto, esse teu sapato, esse teu tênis é muito foda. Eu quero investir dinheiro, eu quero uma participação, eu sei, sabe? Tipo, entre aspas, um Shark Tank da vida. E aí, a gente entra no terceiro e no quarto meio, que estão embutidos no meio, que ele fala mais ou menos que são matérias-primas que independem de, vamos dizer assim, de presença e são altamente replicáveis. E aí, nisso, a gente acaba tocando no ponto de mídia e no ponto de programação. E tem o terceiro, na verdade, agora que eu me liguei, eu pulei, mas o segundo, que é a questão de capital. Ah, não, eu falei. Eu falei, olha só, dando nó na cabeça. Mas a questão de tu ter mídia ou tu ter programação, sabe? E eu gravo os vídeos todos sem roteiros, eu tenho a ideia na minha cabeça, é claro. Só que aí quando às vezes a gente vai tocar em alguns pontos que são tópicos sequenciais, acaba se esquecendo. E aí dá até uns pane na mente, né? Enfim. E a questão é que tu pode ter isso, ter essa escala com coisas que não dependam de ti e que não dependam mais de dinheiro e que não dependam mais de mão de obra. Ou seja, tu tem meios de conseguir crescer o negócio de maneira muito mais independente e igualitária, vamos dizer assim. Porque se uma pessoa tem muito mais dinheiro que tu, ela vai crescer mais do que tu. Se uma pessoa tem capacidade de angariar mais mão de obra, ela vai crescer mais do que tu. Só que, claro, e tu pode pegar as pessoas para fazer mais mídia, para fazer mais programação, tu pode crescer nesse sentido. Mas de certo modo, eu consigo começar aqui independente de qualquer investimento externo, vamos dizer assim. Que nem o capital, que nem mão de obra, enfim, para te conseguir crescer, enfim. E sem depender de outras pessoas, sabe? E a questão da programação, ela literalmente está associada a um SaaS, Self as Service, que ele vem da ideia de você mesmo se servir, sabe? Que se traduz na prática como um produto, uma tecnologia, uma ferramenta que tu vai lá e tu mesmo consome sem depender de mais ninguém. E ela tá lá disponível, uma plataforma, um produto, tá, mas o que que seria isso daí, basicamente? Tu para pensar num Netflix da vida, sabe? Tu para pra pensar, enfim, sabe? Pensa no Netflix. Não vou pegar mais exemplos, mas pensa no Netflix. Uma plataforma que tu vai ali e tu só paga um valor mensal e tu usa uma ferramenta digital aí que tu usa pra qualquer coisa, sabe? Tu usa um chatbot, tu usa um negócio de automação, tu usa, sei lá, sabe? Enfim, tem uma penca de exemplos. Um servidor vai fazer uma página, vai não sei o que comprar, tal, um domínio, vai, enfim, sabe? Empresas que vendem serviços baseados em programação, não necessariamente empresas, pode ser um PJ que tu vende isso, pode, enfim, sabe? Mas a questão é tu vender alguma coisa que ela é replicável baseada em programação, sacou? Que enquanto tu tá dormindo, tem gente que tá acessando, tem robozinhos trabalhando ali para manter o site no ar, para manter tua ferramenta rodando sem depender de ti. E assim tu consegue escalar, porque não tá dependendo do teu tempo especificamente, sacou? E o outro ponto de vista, ele é a mídia, sabe? E a mídia é a questão da publicidade em si. Hoje em dia se pode criar anúncios e tá disparando para milhões de pessoas sem tu sair de casa, sabe? Tu consegue botar ali R$ 10 e atingir 600 pessoas. E atingir, sabe, 1.000 pessoas. Enfim, sem sair de casa, deitado no quarto. E tu consegue escalar isso. Tu consegue vender alguma coisa, tu consegue ter um infoproduto, por exemplo, tu consegue, sabe, vender. É um infoproduto no âmbito geral. Alguma coisa que tu consegue replicar. Se eu gravar um vídeo, por exemplo, uma sequência de vídeos, sei lá, e vou vender a sequência de vídeos para alguém com conhecimento específico, é replicável. Não depende mais de mim. Claro, eu vou dar uma olhada de vez em quando, eu vou fazer novos anúncios, tem ali uma manutenção dessa estrutura. Mas não necessariamente eu tô aqui na frente toda vez regravando aquele vídeo. Que nem se eu fosse apresentar uma aula para alguém dentro de uma sala de aula, como se eu fosse dar uma palestra presencial, uma coisa assim nesse sentido. Tá entendendo? E aí eu consigo escalar, por causa que aí eu tenho a mídia, que ela é totalmente escalável, replicável, sem depender mais da minha mão, composta pelo tráfego. O tráfego tanto pago, que eu coloco dinheiro em anúncio para entregar isso para as pessoas, para levar para páginas, para, enfim, sabe? Quanto para a questão do tráfego orgânico. Sem gastar dinheiro, eu consigo criar um conteúdo, por exemplo, e estar falando com as pessoas, que eu estou conversando contigo nesse vídeo. Isso é totalmente replicável.
E, que nem eu disse mais lá pro início, muitas das vezes as pessoas que elas vivem dentro do digital, a gente acha que as pessoas elas têm plenamente essa convicção, que elas têm essa noção, mas nem todas têm, sabe? Até mesmo quem está imerso muitas vezes não sabe, não entende isso. Porque muitas vezes olha para um e-commerce, olha para uma outra coisa, sabe em vender com consultorias, em vender mentorias, só que isso acaba não sendo escalável, porque sempre depende da tua mão ali, sempre depende da tua apresentação, da tua presença para isso estar acontecendo. Como eu disse, tudo tu vai ter manutenção, não existe o tu fazer alguma coisa e ficar dormindo, ganhando rios de dinheiro. Em tese existe, em tese não existe. Por que que existe? Porque isso acontece. Isso é a questão da escala da mídia, sabe? Com uma base da programação, vamos dizer assim, uma ferramenta de tráfego, uma coisa assim, mas é que tu não tá pagando, é gratuito, né? Mas a questão é que, sabe? Enfim, e depende da ferramenta também, né? Porque tem ferramentas de tráfego e são pagas. Mas, entende? Tu ter um infoproduto. Que eu disse, muitas vezes as pessoas olham para prestação de serviço convencional que vem do mercado físico e acabam migrando para o digital só para buscar mais clientes e atender online. Só que elas não têm o olhar de que elas ainda estão vivendo a mesma coisa grosseiramente que elas estavam no offline e elas vieram para o digital só para conseguir abranger, alcançar mais pessoas, fechar mais negócios com mais pessoas, ao invés de ter um produto que independe da presença física dela ali replicando aquilo ali, que é uma palestra, que é uma prestação de serviço, sentar e fazer anúncios para alguém, eu ser um psicólogo e sentar para dar uma consulta para alguém, sabe? Enfim, coisas nesse sentido. E é muito legal pensar nisso, é muito legal pensar nisso, porque começa a abrir a cabeça, né? Bastante, para essa questão justamente da ideia da escala, do potencial do digital, que vai muito além da gente conseguir fazer contatos com as pessoas para que a gente consiga vender nossos serviços braçais, vamos dizer assim. Eu consigo produzir hoje, ter produtos, conversar com as pessoas através de mídia, criar público também, audiência e escalar isso por conta do tráfego, replicar alguma coisa, algum tipo de material que embalado numa oferta, sabe? Consigo estar vendendo aí no mercado. Enfim, só deixando esses ensinamentos aí do livro do Naval, de uma coisinha que eu já leio e já tenho consciência há bastante tempo, só que agora trazendo também, ancorado na ideia de um cara que é muito interessante, muito enriquecedor. E também já deixando a indicação desse livro, né, esse material, se quiser conferir mais a fundo. Agora, quando eu tô fazendo esse vídeo para ti, eu já ouvi falar dessas, vou dizer assim, entre aspas, teorias, desses caminhos, das questões de escalas e tal, já tenho plena consciência com isso há um tempo, porque eu já trabalho com infoprodutos e tal. Mas aí, como eu disse, ancorado na ideia do Naval, que é um cara que tem uma noção, uma clareza muito grande a respeito de negócio. E principalmente deixando a indicação desse livro aí. Beleza? Se gostou desse vídeo, agora eu tô gravando aqui meio no escurinho. Tá, já caiu a tarde que comecei a gravar e o sol já se põe rápido pra caramba, né? Agora começa a esfriar um pouco. Eu já tô de casaquinho aqui, ó, fechadinho, fechadinho, fechadinho. Moro ainda mais em região, vamos dizer assim, cercado por mato, região mais de praia. Então, é praia e mato. E aí acaba que esfria bastante, né? Esfria muito quando a gente tá mais isoladinho, assim, vamos dizer. Tá bom? E é isso. Espero que tenha clareado bastante coisas por aí. E se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Curte. Compartilha com quem você acha que vai ser útil também. Fechou? Valeu. É isso. Tchau, tchau.